Meu nome é Tatiana, estudo gerontologia na Universidade de São Paulo. Tenho 30 anos. E você? Logo que começou a quarentena. Como que tá sendo minha quarentena, assim? Olha, eu moro sozinha, mas justamente depois da minha última viagem, quando eu voltei para o Rio, passei por algumas cidades e voltei para o Rio, a minha tia, que mora no Rio Grande do Sul e cuida da minha avó, ela resolveu passar algumas férias aqui no Rio, mas ela já tinha programado isso desde o final do ano passado e acabou vindo pra cá. Então hoje eu compartilho um teto com uma pessoa que é minha tia, e a gente tá aqui dentro dessa dinâmica bem diferenciada de quarentena, então eu não estou sozinha. E eu moro com as minhas mães e meus avós, e eles são do grupo de risco, então eu não queria mais voltar para casa. E aí eu acabei ficando na casa de um dos meus companheiros. Nas primeiras 3 semanas, a cada semana, eu fui uma vez para casa do meu segundo companheiro, e aí acabou ficando cada vez mais louco, assim, essa pandemia, e aí a gente teve um desgaste também emocional, e aí a gente optou por não se ver mais, assim, durante essa quarentena. Então eu só tô ficando na casa de um companheiro tem mais de um mês. Tá sendo bastante desafiador, assim, não é uma proposta de vida que eu tenho, morar com um companheiro, de fato, amoroso, assim, não era o que a gente queria, o que a gente imaginava de vida. No começo a gente se estranhou bastante, assim, porque são 2 pessoas criadas de formas totalmente diferentes, que se importam com coisas diferentes, então a gente acabou se estranhando bastante. Acho que as coisas já mudaram com certeza, tipo assim, na nossa dinâmica de namoro, igual eu falei, eu não sei como as coisas vão ser a partir desse tempo que a gente tá passando junto, como a gente vai se relacionar depois disso, porque tá sendo muito forte isso, sabe, assim, a gente vive ela de uma forma meio intermitente, assim, a gente vive tempos de relação aberta e tempos de relação fechada, tipo, que vai variando de acordo com o que a gente sente mesmo, tipo assim, que é tempo fazer. A nossa vida sexual mesmo tá bem estranha e desregulada, assim, com isso tudo. A gente discute às vezes, assim, e aí depois a gente vai perceber que a gente tá sob efeito de quarentena, sabe? O que não deixa de ser, tipo assim, algo real, ou que a gente viveu de fato e tal, mas que na verdade a questão de estar o tempo todo, assim, junto, faz as coisas rodarem de um jeito diferente na cabeça, sabe? Assim, Então, meu relacionamento tem sido afetado muito pela quarentena, assim, porque a gente encontrava toda semana, sabe? Todo final de semana, passava o final de semana junto e tal. E agora a gente não tá, a gente já tá há 60 dias aí sem se ver. Então, por exemplo, eu acho que no meu caso a falta de sexo, ela é um ponto significativo nessa questão, mas eu acho que assim, quando você separa assim, quando você para de encontrar, você vai esfriando um pouco as coisas, sabe? No começo eu tive um aumento mesmo de libido, porque eu tava acostumada sem ser na quarentena, eu tava acostumada a transar todo final de semana, né? Então foi muito intenso, ainda mais que a gente tá num momento de mais ansiedade, de mais incerteza, de mais tudo. Eu senti muito aumento de libido no começo, mas depois eu senti uma queda total, tipo assim, total, sabe? Eu acho que tem essa coisa. Eu sinto uma coisa de um tesão que é diferente, que aumenta, que por causa de uma falta, né? Não sei se... Eu poderia até viver um período de abstinência, mas o fato de não poder parece que faz um tesão maior. Sei lá, sabe? Eu lembrei de uma coisa engraçada, gente, que eu acho que eu fiquei evangélico 3 semanas na minha vida, sabe? Aceitei, assim, a ideia me permitiu, eu era mais novo.
Em 3 semanas eu fiquei com um tesão imenso, porque a ideia de ser gay, de ser evangélico, parece que eu não podia, e a impossibilidade me fez sentir muito mais tesão do que o normal. Como é uma realidade nova, aí você vai e quer descobrir a melhor forma de você ficar dentro de casa. E depois você vai percebendo que não é essa. Tipo, não que isso não possa fazer parte, mas que ficar só nisso, só na masturbação, só vendo, só fazendo sexo por videochamada não é a melhor forma. Isso dá um gasto de energia muito grande. Porque eu entendo assim, sexo é troca de energia. Então, mas eu entendo a troca de energia como uma coisa através da conversa, do contato físico e tal. Então, quando você tá no virtual, na videochamada, masturbação, vendo vídeo e tal, não tá tendo uma troca de energia ali. Você só tá tendo gasto de energia. Então, além do gasto de energia do dia a dia da quarentena, que é um gasto emocional grande, você ainda tem esse tipo de gasto. Então, eu tenho percebido que eu tô me masturbando muito mais do que eu me masturbava antes. E ao mesmo tempo, eu acho que desde que eu vim morar com ele, a gente faz menos sexo do que a gente fazia antes. Porque a gente se via de 2 a 3 vezes na semana. Então, sempre que a gente se via, a gente transava. E agora, como a gente tá todo dia junto, acho que não tem mais essa necessidade de sempre transar e, tipo, sabe, tá ali pronto pra fazer e tal. Eu costumava me masturbar pelo menos uma vez por dia. Os dias que eu não me masturbava, eu ficava mais mal-humorada, porque, vai entender, minha libido ela é alta, eu tenho que entender isso. Eu passei a aceitar isso com o tempo, então aumentou. Acaba que tem rolado mais de uma vez por dia. Antes era uma vez, às vezes ficava um dia sem, 2 dias sem, mas com a quarentena estava sendo mais complicado, assim, no desespero, porque você fica à toa, você fica no tédio, né? Aí eu tô lá à toa, tô fazendo nada. Então, né, vou lá, vamos tocar. É uma coisa que eu fico assim, o dia que eu tô sozinha é lei. Porque eu fico pensando assim, não, essa questão da descoberta, de se conhecer, isso é incrível, assim, como muda a nossa vida, como eu tento às vezes comparar minha vida sexual antes, quem eu era antes e quem eu sou hoje, assim. Eu passei a conhecer meu corpo muito melhor depois que eu comecei a me tocar. Eu passei a aceitar muito melhor a minha vida sexual ativa depois que eu comecei a me tocar, assim. É isso, sem brinquedo, é eu mesma, mas a imaginação muito fértil. Cara, todas as mulheres tinham que ter um vibrador, porque não é possível. E aí eu já dei 3 de presente para 3 amigas. E aí eu fico nessa vontade, assim, se eu tivesse dinheiro eu dava para todas, sabe? Eu não tenho muitos brinquedinhos, não. Até queria saber usar mais, sabe? Mas não tem. Mas eu tenho um consolo aqui meio palha, aqui meio sem graça. Bem sem graça, prefiro de verdade. Aí eu tava debaixo da cama assim, lá tranquila, daí começou. Falei, vou usar esse negócio. Quando eu liguei, a minha tia abriu a porta. Sobrinha, com uma dúvida, tipo, ela nem bateu nem nada. E eu não consegui desligar o negócio peraí, o negócio tremia. Não sei se ela ouviu, só sei que eu fui quase fui pega. Então é alguns meios aí, né, alternativos de suprir. E assim, privacidade é uma coisa muito complicada aqui em casa, assim. Tudo é muito compartilhado, a gente foi criada assim. Ô, Ru, eu tô gravando um vídeo agora. Tá, o que eu fiz? Nem nada, não fiz. Nem aqui eu não fiz. Então, é porque eu não queria que você escutasse. Nossa, puta que pariu, gente. Como eu disse anteriormente, é muito difícil ter privacidade e ter um tempo pra mim aqui em casa. Então, me masturbar é uma coisa muito complicada.
Tenho aprendido a lidar com isso. Quando eu realmente sinto muita vontade, a gente dá um jeito, mas no âmbito mais geral, assim, eu não tem sido uma coisa que eu tenho sentido tanta vontade. Bom, sobre isso, tipo, eu sou muito, muito grato pelo banheiro e por ele ter porta. Porque a gente fecha e fica lá, tipo assim, só com a gente. E já que não tem nada pra fazer, tipo assim, a gente pode tomar banhos maiores. Tipo assim, a gente não tá gastando com nada e tal. Eu acho que a gente tem que se permitir algumas coisas na vida, porque senão, tipo, você literalmente enlouquece. Tenho me masturbado muito. Assim, não tanto, eu acho que não tanto, porque pouco antes da quarentena eu comecei a ler muita coisa sobre os malefícios de pornografia, não só como uma indústria maléfica, mas também como algo que faz mal para as pessoas, assim, diferentes níveis. Aí teve essa coincidência que me fez, eu acho que eu estaria com esse braço muito mais musculoso se não tivesse acontecido essa coincidência de espaço. Eu ainda consumo pornografia, ainda me masturbo bastante, mas acho que estaria em outro patamar. Eu não consumo pornografia. Eu acho que é um desrespeito ao corpo da mulher, a objetificação do corpo da mulher, uma banalização do sexo, dessa relação bonita que é o sexo, assim, do que eu acredito enquanto sexo. E eu acho que por isso que eu não consumo, não acho bonito. Eu vi pouquíssimas vezes, mas não é uma coisa que me agrada, sabe? Eu me sinto incomodada e aí eu já começo a problematizar um monte de coisa, a pensar na mulher, na situação da mulher, e aí eu travo, eu não consigo, sabe? Não é uma coisa que flui assim, eu começo a pensar o tanto de tempo que a mulher tá ali, que pode ser tudo fingimento e que, né, várias exposições, abusos, aí eu fico muito incomodada, muito. E aí, isso foi uma coisa que eu percebi também, por exemplo, antes a masturbação funcionava para mim no seguinte sentido, tipo, eu masturbava vendo mais vídeos, e depois dava aquele cansaço e aquele, tipo, nojo, assim, sabe? Tipo, não, que nojo disso, não quero nem ver mais esse vídeo, que nojo. Tanto que eu nem conseguia ver o mesmo vídeo. E hoje eu não tenho sentido isso, não. Acho que quando é com pessoas reais e vídeos mais reais, eu acho que fica bem melhor, assim, de ver. E eu me sinto melhor vendo. Eu tenho um hábito que é entrar no Cam4. Não sei se você já ouviu falar, né? Que é aquelas câmeras, as pessoas que se expõem na câmera, né, em tempo real no mundo inteiro. Eu tenho esse hábito porque é uma coisa rápida e fácil para mim. Então, em geral, eu faço isso de um jeito meio rápido, assim, sem dar muita atenção para isso, sabe? Eu uso de aplicativo, eu uso só o Tinder. Eu gosto bastante. Faz bastante tempo que eu uso. E eu gosto muito. Eu conheci, inclusive, esse meu companheiro de 5 anos e meio pelo Tinder. Eu fiz poucos vídeos, tipo, videochamada, né? Eu fiz poucos videochamada. Assim, acho que foram 3 vezes só. Porque eu fico um pouco envergonhada, não sei muito o que dizer. Agora, nude, à torta e direito, assim, o tempo todo, pro mundo inteiro. Se o mundo quiser, tá tendo. Eu não me importo com nada. Nudes é uma coisa também que ainda é uma... assim, gente, todos nós temos uns tabus, né? Pra mim é esse, assim. É uma coisa que eu não consigo, sei lá, pra mim, eu gosto de receber, claro, eu gosto de ver. Eu adoro receber, mas eu não consigo enviar, eu não consigo. Eu tiro menos nudes e com mais dificuldade, porque o corpo mudou, sabe, assim, né? É mais molinho, dá mais, como é que eu falo? Sombra, né? Em vez de ser lisa uma parte, ela dá
sombrinhas como se fosse uma celulite gigante, que é um monte de dobrinhas, né? Assim, ou dobrinhas, ou o entendimento de uma carne que é mais mole, né? Não sei explicar. Que o meu caso é da idade, não é só de se achar bonito ou feio, né? Eu sou uma pessoa do tipo que me preocupa no que os outros pensam em relação ao meu corpo. Eu me preocupo. Gosto de mirar no espelho, gosto de mandar a foto e me sentir elogiada. E pra isso eu preciso ter... Eu sinto necessidade de ter um corpo que seja aprovado. Eu gosto. Que tô tentando ser bonita com o meu corpo e comigo mesma, assim, de me aceitar. Isso, até o fato de eu estar fazendo um vídeo já é isso, assim, sabe? Porque eu tinha e tenho muita vergonha, assim, da minha aparência. Não é fácil aceitar o corpo. O celular ajuda com a falsificação, assim, como é que eu falo? Fazer aquela coisa do simulacro, né? E eu prefiro 1000 vezes pensar num sexo virtual através do texto. A minha relação com ele, por exemplo, tá sendo muito mais íntima. Porque o tempo que a gente passaria perto um do outro, a gente passaria transando. E como não tá, a gente consegue conversar mais, participar mais da vida um do outro, sabe? Entender os problemas, se abrir mais com um amigo. Me fez pensar também que, tipo, a relação, ela é o sexo também, mas não é só o sexo, sabe? Isso não tem que estar como prioridade na relação. E que eu acho que, pelo menos na minha relação, como era uma relação aberta, a gente prezava muito o sexo. E eu acho que não é tanto isso. Talvez fosse muito sedutor a coisa do sexo, a ponto de me segurar. E eu tive o tempo, que é uma coisa que eu até já ouvi falar sobre quarentena, o tempo de conhecer um pouco mais. E talvez o sexo pudesse não me permitir se conhecer um pouco mais e me envolver muito. Eu via a obrigatoriedade de sentir amor para ter sexo, entendeu? E hoje em dia, assim, eu acho que tá ficando mais óbvio para mim que não é, entendeu? Porque esses contatos virtuais não são nenhuma pessoa que eu tenho afeto. De forma bem, assim, inconsciente. Se eu pegar a questão dessa vida de solteira, por exemplo, de curtição, tem que transar. Parece que a ideia da mulher empoderada é a mulher que sai transando. Inconsciente, você assume esse papel mesmo não querendo. E parece que quando você recusa, você não é a empoderada. Com essa questão toda mesmo dessa questão do autoconhecimento e dessa viagem mais introspectiva que eu tenho feito na quarentena, com mulheres que eu conversei, eu consegui perceber várias coisas que antes não era tão claro pra mim. Por exemplo, de práticas mesmo, BDSM, essas coisas assim, que algumas coisas eu ia mais por ir do que por mim, sabe? Tipo assim, já tô aqui, vou fazer isso porque é o que se deve fazer, sabe? Mais do que por mim. E somado a isso, a questão da casualidade do sexo, o que ela transmite. A casualidade da sensação, isso foi uma reflexão de isolamento, memórias de um isolamento. A casualidade parece que não faz você despender tanta energia. Por quê? Porque você não tem toda aquela conexão com aquela pessoa. É simplesmente assim, vamos lá, vamos transar, entregou o sexo, beleza, tá feito o serviço.